Primos e primas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Primocast. E hoje temos um tema muito diferente, muito diferenciado e que eu sei que você passa por essa grande dificuldade. Porque sabemos o que fazer e mesmo assim não fazemos. Fica aí a questão, fica aí também até o final do nosso episódio que você vai descobrir o porquê isso acontece e o como reverter essa situação. Que hoje temos uma das maiores, se não a maior autoridade em PNL do mundo. Aê, do mundo é bom. Então, bom, vamos lá, primos. Hoje estamos com convidados muito especiais. Quero começar com o Kaique, o editor, o queridinho aí de vocês, que dão risada vendo os vídeos do primo. Fala, primos. O primo fez eu sair da cama hoje 6h30 da manhã pra gravar um podcast. Acha que é fácil trabalhar com o chefe que acorda 4h30, cara? É isso, velho. Meu, pra quem não assistiu o episódio do Série Treta, assista, talvez você entenda esse comportamento do Kaique. Então, estamos também aqui com o Gão. O Gão, seja muito bem-vindo novamente. Opa, e aí, galera? E aí, primos, de boa? Olha só, eu acordei às 4 e não tô reclamando que nem o Kaique, hein? Olha lá, teremos farpas também no episódio de hoje. E estamos com o nosso convidado especialista, fodão, motherfucker, que é o Sam Jolin. Sam, seja muito bem-vindo, cara. Aê, Irachai Macê pra todo mundo aí. Obrigado What? pelo convite. Irachai Macê é minha saudação. Faço essa saudação. Irachai Macê? Você vai ouvir isso também se você entrar em alguma loja japonesa. Irachai Macê significa seja muito bem-vindo em japonês. Eu não sei porque raios eu escolhi essa tradução, mas eu uso já há algum tempo e... Se dá ROI positivo, tem que usar mesmo. O pessoal fica curioso. Muito bom, Sam. Muito obrigado pela visita, por ter aceitado o nosso convite. E estamos também com o nosso genius do podcast, o famoso e irreverente Lucão. E aí, primos e primas, beleza? Hoje vamos descobrir como, sei lá, vamos hackear a mente, vamos hackear as outras pessoas, hipnotizar, enfeitiçar, vamos ver, cara. Pô, eu particularmente já me formei em coach, eu me formei em hipnose. A única coisa que eu nunca estudei a fundo mesmo é PNL, então... Você tá me enrolando já há um tempo já, né, pra vir pro curso. Pô, cara, você só põe umas datas impossíveis de aceitar, tô achando que você faz Cara, eu dou curso viu? quase toda semana, eu dou quase 35 formações por ano. Caraca. Em vários lugares. Se você não acha uma data, o problema... A culpa é minha. Então, né, cara? Eu sempre digo para as pessoas, se você não tá conseguindo tempo para estudar programação neurolinguística ou alguma coisa na área de desenvolvimento pessoal, é porque com certeza você tá precisando estudar isso. Caraca, ou seja, aqui a gente toma puxão de orelha ao vivo. Primeira porrada aí. Muito bom. E aliás, antes de qualquer coisa, primos, deixa eu falar um pouquinho de como eu conheci o Sam, né? E como eu passei a admirá-lo também. Teve um evento, em que ano que foi, Sam? 2017. 2017. Poxa, imagina um cara de finanças, de investimentos de dinheiro, de repente descobri que viria para o Brasil Kiyosaki e Chris Gardner. Kiyosaki, quem não conhece, é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Baita livro, tem que ler, se não Um ler livro ainda. que todo mundo É um tem que ler. clássico. Né, um clássico de finanças, ou de comportamento, enfim, você pode incluir em várias categorias. E também o Chris Gardner, que é o cara que deu origem, né, ao filme A Procura da Felicidade que o Smith fez. É um filme incrível. Então, pô, esses dois caras juntos, eu falei, não é possível, eu quero conhecer esses caras. Cara, ele não é o Will Smith. Tô chocado, cara. As pessoas, elas tinham a esperança de vir o Will Smith, mas custava muito mais caro. Eu pensei nisso também, mas Ele decidiu ir pra CCXP, não tá coube ligado? no Não foi. budget. Não corre no budget. E aliás, vamos falar um pouquinho disso também, Sam, até antes de a gente entrar em PNL, porque, poxa, esse evento que você organizou, ele foi gigante, né? Quantas pessoas A vieram? gente teve ali 7.000 pessoas. E o bizarro não é isso, assim, trazer o Kiyosaki pro Brasil era um sonho meu antigo, porque, não sei se as pessoas conhecem minha história, eu fui operário de fábrica, eu trabalhei dentro de fábrica, sou da zona Lost de São Paulo, São Miguel Paulista, não sei, alguém... É isso nos aí, ouve, galera, mas você é quebrada. Se alguém nos ouve aí da quebrada, deu Você é japonês ou você é da Zona Leste, cara? Ou os dois. Meus avós eram japoneses pobres, né? Meu avô era plantador de tomate e, sei lá, eu nasci lá. Esses lugares, essas coisas a gente não escolhe, né? Minha mãe trabalhava no supermercado, eu nasci dentro de um supermercado na Zona Leste. Caraca, Pra meu. você ver, a quebrada... Mas qual corredor você nasceu? Das frutas
frutas. Eu acho que você nasceu no setor de frios, viu? Ou seja, aí a gente já vê que ninguém decide onde nasce, mas a gente decide onde a gente vai parar, né? Isso é uma escolha. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro Japão, sou descendente de japoneses, e no Japão, antes de eu comprei alguns bons livros que me indicaram, que falaram que é bom, porque lá eu sabia que eu ia ficar à mercê do que eu tinha lá. E, na verdade, eu fui pro Japão com um objetivo normalmente diferente das outras pessoas que vão pro Japão. É normal que um monte de gente conheça algum descendente, ou que casou com algum descendente que mudou pro Japão pra trabalhar de peão de fábrica, trabalhar de operário, alguma coisa do tipo. Muitos primos que ouvem a gente aí, nossa audiência tem muito primo lá morando no Japão. Inclusive deve ser, provavelmente, acho que a maior comunidade fora do Brasil que segue a gente de primos são japoneses. Olha, hoje os números são de 200 mil brasileiros que vivem no Japão. É muita gente, cara, é muita gente mesmo. E aí eles são obrigados a buscar conhecimento em relação a investimentos no Brasil pela internet mesmo, diferente do brasileiro. Eles só podem buscar pela internet, aí por isso acho que acabam parando primo, né? Sim. E você pode ver, tipo, até no mundo artístico, assim, que tem meio que uma carência. Tem muitos humoristas e artistas que vão fazer peças de teatro no Japão, exclusivo pra essa comunidade japonesa. Japão? No Japão. O Whindersson mesmo, ele vai fazer uma turnê agora no Japão. Pode crer. E aí o que aconteceu? Eu fui pro Japão e eu levei muitos livros. E um dos grandes livros que eu li que mudou minha vida foi justamente Pai Rico, Pai Pobre. Que eu fiquei fascinado, achei foda pra caralho. Pode falar palavrão aqui normal, né? Pode. Achei foda pra caralho mesmo, porque o livro é muito bom. E a partir disso eu resolvi mudar a minha vida financeira. Então eu ralei duro no Japão, trabalhava quase 18 horas por dia, em média, de segunda a sábado. 18 horas? 18 horas. Entrava às 5 da manhã, saia quase 11 da noite, dormia 3 horas por noite. Isso foi durante um ano. Economizei tudo que eu podia. Pra você ter noção do nível de economia que eu tinha, eu não comprava água de garrafa, porque era cara. E tomar água da torneira lá com um filtrozinho básico, cai cabelo no Japão, porque a água tem muita química. Que isso? Eu achava que era uma lenda, mas eu descobri que era verdade quando os meus cabelos começaram a cair. E aí, o que eu fazia? Eu levava uma garrafa... tomado muita água japonesa. Cuidado, melhor eu parar, né? Se cair só o cabelo, tá bom, né? Olha, foi só o cabelo até onde eu vivi. Se cabelo fosse bom, né? Eu levava a garrafa de PET pra fábrica, enchia a garrafa no filtro da fábrica e levava pra cá. Então eu ralei, economizei, juntei uma grana e vim pro Brasil e tal. Então eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, comecei a empreender, fazer minhas próprias coisas, fui camelô, fiz um monte de coisa. E tem histórias sobre o que eu fiz. Mas qual que era o grande negócio? Depois que eu ganhei dinheiro, depois que eu aprendi um monte de coisa, depois que eu comecei a entrar nesse meio, eu tinha vontade de que as pessoas pudessem conhecer mais o trabalho do Kiyosaki. Porque mudou minha vida. Foi importante, assim, tudo que eu vivi. E o que eu fiz? Resolvi escrever um e-mail pra ele. Eu escrevi um e-mail, falei, Robert, sou brasileiro e trabalho com tal, gostaria de trazer você para o Brasil. E aí, tive uma resposta automática. Seu e-mail foi recebido e nada. Pô, é tipo a gente tentando falar com o Warren Buffett aqui no primo. Deve ser tipo isso. Tirando que nem o e-mail automático. Ele não tem e-mail, né? O escritório dele é antigo. E aí, o que eu fiz? Ninguém respondeu. Aí deu mais um mês assim, eu mandei outro e-mail. E aí eu mandei outro e-mail. Nada, eu mandei. Cara, isso durou 6 anos. Durante 6 anos, eu mandei ali de maneira organizada e sequencial vários e-mails. A partir de uma época, eles começaram a me responder. Já recebemos seu e-mail. Infelizmente. Eu falei, bacana, se eles receberam... Para de mandar eu vou começar a mandar um por semana, Tem que sabe? chamar no Instagram, cara. Chama no direct, que aí o cara responde na hora. Era foda. Mas o que eu pus na agenda ali? Vários lembretes, mandaram e-mail. E aí eu mandava e-mail pra ele. Eu acho que você virou o spam do cara. Foi tipo isso. Stalker. Eu mudava o e-mail de vez em quando. Cara, eu usei muitas estratégias diferentes. Coloquei títulos diferentes. Eu realmente me dedicava. Porque, tipo, quanto tempo leva aí? 5 minutos? Se você pensar 5 minutos pra você escrever um negócio semanalmente, quanto custa 5 minutos de tempo? É muito pouco. E eu comecei a dedicar isso. E tava ali na agenda. Isso levou 6 anos. Até que eu fui conhecendo gente. E um dia eu recebi a resposta assim. Falei assim, você quer levar o Kiyosaki pro Brasil? Que ótimo. Temos uma disponibilidade de data. Ele vai fazer uma turnê na América Latina. Se você quiser, no dia tal, vai rolar. Que era setembro. Não lembro o dia exatamente. E, cara, quando eu olhei isso no calendário, a gente tava a 110 dias do dia que ele me deu. Aí eu falei, cara, tá bom, quanto custa? Vamos ver, levantamos o preço. Aí caiu da cadeira? Levantamos o preço e, meu Deus, eu falei, caraca, como que eu vou pagar isso daí com ticket? É por isso que ele tá aí, né, cara? É por isso que ele é o pai rico, né? Ele não é o pai classe média. É o pai rico, né? E aí eu comecei a fazer as contas e o meu objetivo era justamente que fosse algo acessível. Eu não queria um negócio que fosse só pra pessoas ricas.
públicas. Cara, eu vim de baixo, eu não tinha grana pra comprar água, eu queria que as pessoas pudessem ter acesso de maneira de boa. E o que eu fiz? Eu quis colocar um ticket o mais acessível possível, e aí eu comecei a montar uma estrutura e descobri que pra pagar isso eu precisava de algumas milhares de pessoas pagando. E quem faz evento sabe, pra você conseguir gente em 100 dias, milhares de pessoas pagando, desenvolver toda a estrutura, minha empresa, por mais que tivesse resultados, fosse bacana, referência no mercado, ela não tinha estrutura pra poder fazer um evento desse tamanho. E eu tive que terceirizar, contratar gente, investir muita grana. Foram 600 pessoas trabalhando diretamente no projeto, ligadas ao evento. Tanto E é difícil mesmo você juntar essa galera, porque a gente fez o evento do Primo no ano passado, em novembro, foram 1.300 pessoas. A gente divulgou um pouco em cima, né? A gente divulgou um mês e meio, talvez antes. Cara, é complicado porque você já tem um monte de coisa contratada que precisa ser pago, precisa ser honrada, e você fica naquela incógnita, né? Poxa, será que vai lotar o evento? Será que vem as pessoas? E vieram, cara, você fica apreensivo até acontecer, né? Cara, evento presencial é ainda uma coisa muito antiga, mas é muito forte, é muito poderoso. Eu gosto muito, eu prefiro sempre trabalhar com esse estilo. E a gente fez o evento. E aí, quando eu tava preparando tudo pro lançamento, eu pensei, legal, o Kiyosaki, ele vai vir, vai ser bacana, vamos trazer um dos outros caras, mas e se a gente puder mandar muito bem de uma vez? E aí a gente contratou o Chris Gardner, que é um cara que eu sempre quis trazer também, admirava muito por causa do filme. Eu fui ler o livro dele é ainda mais legal do que o filme, se tiverem a chance, leiam. É porque a história é até um pouquinho diferente, né, em alguns aspectos. O filho dele, quando ele foi abandonado pela mulher, o filho tinha 1 ano, e ele morou na rua com um filho de 1 ano de idade, era um bebê, ele tinha que dar leite e tal. Cara. E não era o Jaden Smith. Não era. E não teve aquela cena do metrô, então, porque ele não sabia falar. Não tinha, era só chorava e essas coisas. E aí a gente rolou esse evento e eu sou muito grato porque, por sorte, eu tive a chance de encontrar a mulher mais incrível do mundo, que minha mulher me ajudou de um jeito absurdo a organizar, a Fernanda Ponzetto, além de ser a mulher mais linda do mundo também, tem uma extrema competência, ela gerenciou a porra toda. Cara, ela é feliz toda hora mesmo, fala a verdade, porque toda vez que eu encontro ela, tá sorrindo, dando risada, que gente bonita, ou no baixo dela briga gente com bonita, você, ele é milionário, é lógico que ela é feliz. Cara, ela tá sempre feliz, cara, caramba. Cara, ela dá algum workshop sobre isso, cara? Que eu vou pôr minha namorada lá, mano. Você sabe que ela tem um curso chamado de salto quântico, que é pra mulherada dar um salto, um up na vida. Mas aí o evento rolou e uma das coisas que a gente fez foi o Primo nos ajudou a divulgar. E a gente pensou que foi bem óbvio, né? Pensa, o pai rico vem, quem que a gente precisa de apoio? Do Primo. Rico. Cara, e foi muito legal. Acho que foi a primeira vez que eu senti que o Primo tava ficando grande mesmo, sabia? Uma coisa mais particular. Porque você foi comigo, Hugo? Não, né? Nesse evento não. Esse não. Só... Eu fui, acho que eu levei, fui o com Joel, a Cá, com o Joel e tal. Cara, foi a primeira vez que eu não conseguia andar, cara. Você foi parado porque era todo, muito né? nichado, né? Era uma coisa de finanças. Teve uma hora que eu olhei ao redor assim e eu devo ter tirado umas 400 fotos seguidas. É porque você é alto também, né? Aí você no meio da galera. Seguidas. Não, foi muito incrível, assim, pô. Cansou um pouco, mas ao mesmo tempo mostrou que realmente o que a gente tava fazendo tava impactando muita gente. Você sabe que meu sogro ficou mais emocionado de conhecer você do que o Kiyosaki, né? Eu falei, e aí, isso não tá certo. Sogro, você gostou do pai rico? Ele falou, legal. Mas eu encontrei o Thiago Negro. Cara, ele tá aqui, eu não acredito. Ele ficou emocionado. Cara, demais. Eu fiquei emocionado em conhecer o Chris ali, gravar com ele, gravar com o Kiyosaki. Pô, obrigado de novo aí, Sam. Sam, e como que você foi parar na PNL, velho? Bom, eu fui estudar empreendedorismo e eu queria empreender. Eu vim de uma família de comerciantes e tudo mais. Meu avô era plantador de tomate. Ele abriu uma vendinha de coisas lá na Zona Leste, onde eu nasci dentro. E eu sempre achei que comércio era legal, tudo mais. Fui pro Japão atrás do futuro dos negócios. E eu queria empreender. Eu queria fazer alguma coisa. Eu não tinha essa cabeça de startup. Na época não existia esse nome. Era abrir seu negócio, seu pequeno negócio. A ideia não era uma startup. E eu não queria virar CEO. Eu queria virar pelo menos... Seu Sam, já ficaria ótimo. Melhor do que CEO. Fui atrás disso. E aí eu comecei a fazer um monte de cursos. Um monte de coisa. Tudo que eu encontrei, eu estudei. E depois de mais ou menos uns 3, 4, 5 meses fazendo curso o tempo inteiro, um atrás do outro, eu descobri que eu tinha muito conhecimento teórico e tinha pouca realização. E isso pra mim foi foda, porque eu falei, cara, eu quero realizar, não adianta. Como que eu faço? E conversando com uma amiga, ela falou assim, Sam, você já ouviu falar de PNL, Programação Neurolinguística?
neurolinguística. E eu lembrei que quando eu era adolescente eu tinha visto alguma coisinha assim, mas era muito superficial. E ela falou assim, vai fazer um curso disso que pode te ajudar a transformar isso que você sabe em realidade. E foi nessa que eu entrei. Entrei assim de gaiato, quero saber pra poder realizar mais, e me apaixonei, assim, foi amor à primeira vista. Eu lembro até hoje do dia que eu fui fazer o segundo curso, terceiro, o dia que eu consegui tirar a alergia de uma mulher a esmalte, uma colega de curso, ela tinha uma alergia a esmalte, a gente fez uma técnica e de repente ela não tinha mais uma alergia a esmalte. Eu falei, eita porra, eu nem sabia que era possível fazer isso, eu fiz isso. Caramba, esse negócio é legal. E aí eu mergulhei, fui estudar tudo que tinha de hipnose, de coaching, constelações, cinesiologia. Fui parar num instituto alemão que tava chegando no Brasil na época, eles estavam começando a fazer alguma coisinha aqui, eles eram os maiores da Europa, um dos maiores do mundo, de formação de terapeutas, e eu fui fazer curso lá, e nessa época foi acabando meu dinheiro, né, que eu trouxe do Japão, eu investi tudo em educação, e eles gostaram de mim e falaram assim, Sam, você gostaria de ir pro nosso evento lá na Itália? A gente faz um evento na Itália maravilhoso, ali do lado de Veneza. Eu falei, olha, claro, né, como funciona? Vocês vão me contratar? Ele falou, não, você paga todos os seus custos e a gente deixa você trabalhar pra gente de graça. Porra, que legal, cara. É, tipo... Pô, é uma baita Eu aqui É um bom pensando que negócio, você ia né? conhecer Veneza de grátis. Não, eu tinha que pagar tudo. E aí eu falei, A cara... gente tem essa vaga aberta no Primo também. Tá? Olha aí, se você É, quiser se pagar você quiser. tudo, olha Trabalho que de graça. O Primo tá aqui na região chique de São Paulo, deve ser R$100 a diária do estacionamento aqui, você vier de carro, você já está devendo muito. Mas aí eu topei, eu fui pra Itália e fiz o evento e comecei a participar lá, eles gostaram de mim e me contrataram. E eu fui escalando na empresa. Em 4 anos eu entrei desse subescravo aí, né, pra me tornar dono de 49% da empresa mundial. Show. E foi muito legal, morei na Itália, morei ali perto de Veneza, em Abano, morei em Berlim, porque a Mas empresa isso era alemã. daí porque você tava ensinando PNL lá? Não estava ensinando ainda. Eu já dava aula, já nessa época. Isso eu tô falando, eu tinha 20 anos de idade. Eu comecei a dar aula e aí eu tinha já uns 23. E eu já ensinava, mas ali eu comecei a trabalhar no backstage. Comecei a entender do negócio, como funciona um negócio. Porque é um negócio bilionário. No caso, a empresa lá, por mais que fosse grande, não era uma empresa bilionária, que nem essas empresas que a gente tá acostumado a lidar no mundo financeiro. Mas era um mercado muito legal. E eu conheci muita gente incrível. Eu conheci os maiores do mundo da área, as pessoas que eu só li em livro e nunca imaginava que um dia eu poderia conversar com elas. De repente, tava ali, Sam, vai buscar o fulano de tal no aeroporto. Aí eu pegava o cara lá, o Bambambam. Foi assim que eu conheci, por exemplo, o Robert Dilts, que é o papa da programação neurolinguística. Foi sendo o Uber dele. Eu tinha que ir lá no aeroporto buscá-lo e a gente tinha 50 minutos Caramba, tinha que trabalhar de carona. graça e ainda buscar a galera no aeroporto. Ah, hein? cara, tinha um monte de Fazer o responsabilidade. transfer Sabe da que um dos galera. meus principais trabalhos, sabe qual que era? Eu era o único idiota que aceitava sair de Berlim e viajar até Veneza num Kangoo, que é tipo um furgão caindo os pedaços da empresa, e dava 1.800 quilômetros. Eu era o único que topava fazer isso sem parar. Então eu não parava pra dormir. Eu saía de manhãzinha, madrugada, e chegava lá de noite Cara, quase. se você andar 100 km por hora, você demora 18 horas pra chegar. Mais ou menos. Tá louco, cara. Mas cara, pensa, Rapaz. eu nunca tinha saído da Zona Leste. Tinha ido pro Japão, só conheci fábrica. Era só o que eu sabia do Japão. De repente, dá um rolê de carro pela Itália, pela Alemanha, pela Áustria, pela Suíça. Pô, Legal, eu né? de Tem boa um valor. aceitava esse trabalho, cara. Cara, eu vou falar, quem é da Zona Leste, Olha tem aí, força de vontade, consegue fazer qualquer coisa. E falando de PNL, o que é PNL de fato? E pra que serve PNL? Tá bom. Que raios é PNL que tá na moda e todo mundo fala disso, o pessoal tá indo atrás? PNL significa Programação Neurolinguística, que basicamente é um conjunto de ferramentas, de estratégias que começaram a ser desenvolvido lá na década de 70 por 2 americanos, que foram os criadores da PNL, né? Que é o Richard Bandler e o John Grinder. Basicamente, o que eles fizeram? Eles foram atrás de estratégias mentais bem-sucedidas. Então, a PNL estuda estratégias mentais, que basicamente é como você pensa. O que eles descobriram? Que dependendo de como você processa o seu pensamento, você tem resultados muito diferentes. Então, a diferença entre um cara que tá quebrado e um cara que é multimilionário, um bilionário, não é nada físico, não é fisiológico. Você não pode dizer assim, o fulano só é rico porque o coração dele bombeia 20% mais. Não, fisiologicamente todo mundo é idêntico. É igual se tiver 2 computadores ali iguais. A diferença não tá no hardware, a diferença tá no software que você roda. Se em um computador tem
um software muito bom, ele vai rodar bem. Se o outro tem um software meio cagado, ele vai travar o tempo inteiro. Então o que eles descobriram? Que era possível copiar o software que funcionava bem. Porque o Richard Bandler, ele trabalhava com programação de computadores. E então ele pegou esse conceito da computação e começou a aplicar isso na realidade. Aí você pensa o seguinte, computadores são programados com o quê? Com letras, com números, com sinais ali que você coloca pelo seu teclado, alfanuméricos e tal. E como que pessoas são programadas? Pessoas são programadas através dos 5 sentidos. Então a gente tem o visual, auditivo, sinestésico, olfativo, gustativo, né? Que são os nossos sentidos. E esses sentidos organizados dentro do seu pensamento, da sua cabeça, eles programam como você funciona. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a replicar coisas que antes ninguém conseguia fazer. Por exemplo, eles colocaram um anúncio no jornal, eles estavam na universidade, né, de Santa Cruz, ali na Califórnia, procurando pessoas que tinham fobia e deixaram de ter fobias automaticamente, sem precisar de nenhuma ajuda terapêutica. E encontraram um monte de gente, eles pagavam pra isso, as pessoas iam lá, eles faziam uma entrevista e eles começaram a entender qual que era a estratégia mental dessas pessoas. Como que, por exemplo, a pessoa tinha uma fobia de barata, como que agora ela não tinha mais essa fobia Mas de que barata? elas perderam essa fobia Sozinhas. não de forma consciente, né? Vou fazer isso pra perder. Aconteceu. Somente inconsciente. Ele Então foi eles estudar. entrevistavam pra saber como eles tinham feito isso na cabeça deles. E aí eles foram descobrindo algumas estratégias em comum que essas pessoas tinham. Eles faziam tipo uma engenharia reversa do Total. negócio. A PNL é a engenharia reversa do que dá certo. É isso que a gente faz. Então, e a gente chama isso de modelar, modeling, igual da computação, na programação mesmo. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa que tinha uma fobia, que ela continuava com medo daquilo, e instalaram, pediram para ela utilizar as mesmas estratégias que a pessoa que tinha dado certo fazia. O que aconteceu? Ela perdeu a fobia dela. E aí era algo que terapeuticamente levava em torno de 5 anos de terapia. E eles conseguiram em 20, 30 minutos. E aquilo foi muito incrível. E a partir disso eles falaram, opa, esse negócio dá certo. Vamos estudar mais, vamos replicar mais. E aí começou toda essa jornada de PNL. É incrível o PNL. Por quê? Porque hoje os maiores líderes do mundo, de alguma forma ou de outra, estudaram programação neurolinguística. Por exemplo, Barack Obama, ele tem formação completa em programação neurolinguística. Não é básica, ele fez todos os cursos dos níveis. Você tem vários caras poderosíssimos no Brasil que estudaram PNL assim de maneira absurda. E é um mercado muito grande, é um mercado muito poderoso. Tanto que o coaching, que tá em moda aí no Brasil, ele é uma evolução da programação neurolinguística. O Anthony Robbins, não sei se vocês já ouviram falar, é um cara que é bem high profile aí, bem famoso. Cara, não tem como não ouvir nesse falar, mundo. velho. Porque quando você é amigo do Joel, a cada 3 Palavras frases é de Anthony efeito, Robbins. 2 são do Tony. Robbins. É tipo Então, isso. tô esperando o dia que ele vai fazer uma tatuagem do Tony Robbins. Eu queria te perguntar, você falou sobre fobias, mas a PNL dá pra tirar manias, toques e outras Sim. coisas? PNL dá pra você trabalhar com muita coisa. Então tudo que é comportamento você pode fazer ajustes, tudo que é estratégias de pensamento você pode mudar. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo por alguma coisa, que... Tipo, roer a unha, vamos jogar Tipo, vamos jogar roer a assim, unha. Quem roe a unha? Eu Você roo a vai unha a pra unha. caralho. Tá bom. Vamos resolver Deixa eu aqui, ver sua então. unha. E eu Deixa fico ver só. brigando Vamos com o ver aqui. Lucas todos os dias Ele sobre tá isso. O realmente bagulho é curto. zoado, é Sabe zoado. que o mano. pior caso de roer unha que eu já tratei até hoje foi uma mulher que... Sabe essa parte branquinha da unha? É. Ela tava chegando nela. Essa é a raiz da unha. Sério. Se Caraca. você comer ela, você não vai mais ter unha. Cara, e pior que uma vez a minha avó falou assim, ó, se você ficar sem roer unha, eu vou te dar 20 reais. Isso faz uns 15 anos. Eu falei Era um assim, bom dinheiro, beleza. hein, Aí eu 20 reais, deixei né? minha unha crescer e tal, ganhei 20 conto, depois voltei a roer, tá ligado? Ela não falou que era um contrato... Ô, sério, Pra a gente sempre, consegue né? resolver isso daí de roer unha agora, assim? Cara, vai levar um tempo pra Quanto fazer tempo, isso. assim? Uns 15 minutos mais Caralho, ou um menos. tempo eu pensei que ia falar, não, vai demorar, E tipo... aí, vocês topam a gente usar 15 15 minutos do semanas. podcast aqui? Bora. Rola. Eu topo, Rola. porque eu não aguento mais ver o Lucas roendo unha. É assim, ó, vamos lá. Então vamos fazer aqui de um jeito fácil e bem prático. Como que você faz pra roer? Mostra pra mim. Pronto, pausa aí. inteiro. Pausa, não, tira um pouco, tira antes um pouquinho, isso. Se você que tá ouvindo, eu vou descrever a cena. Ele tá indo com a mão pra boca e antes dele colocar a mão na boca, eu pedi pra ele pausar. Por quê? Porque a gente usa uma imagem de gatilho. O que é o grande negócio? A pessoa que rói unha, quando ela se dá conta, ela já tá com a mão na boca. Ela já está chupando a unha, ela já está com o dedo ali enfiado na boca, isso, e já está comendo a unha. E isso, ela faz isso automaticamente, sem perceber, sem se dar conta. Então, qual que é a primeira coisa? A gente precisa dar consciência pra pessoa de que aquilo tá acontecendo. Então, olha pra sua mão aí, para perto da boca
boca antes dela chegar. Opa, para. Essa é a cena que você ainda tem alternativa. Você ainda tem tempo de poder fazer uma diferença. Pega uma imagem mental disso na sua cabeça, dessa mão aí parada aí na sua frente. Tanto faz a direita ou a esquerda. É legal você trabalhar com imagem mental das duas mãos. E é bom você deixar um fundo neutro. Um fundo que não necessariamente tem alguma coisa aí específica. Ele bem neutro. Tipo um chroma key de fundo, alguma coisa assim. Beleza? Ótimo. Agora eu pergunto pra você, o que de melhor vai acontecer com você se você parar de roer unha? Nossa, cara, eu vou ter uma mão mais bonita, né? Você vai ter uma mão mais bonita. Com E o que você certeza. ganha com isso? O que de melhor pode acontecer se você ter uma mão mais bonita? Se tiver uma mão mais bonita. Cara, é meio foda porque acho que é uma questão até de... Acho que até autoestima, assim, às vezes você vai cumprimentar alguém e você fica tipo, caralho, mano, você tá numa reunião, você tá com a mão na mesa e você fala, mano, minha mão parece que foi atropelada, tá A ligado? mão tá meio cagada. Total. Tá, então você consegue... Faz o seguinte, eu quero que você crie aí, ó, pode baixar sua mão, eu quero que você crie uma imagem mental na sua frente do que de melhor pode acontecer você controlando os seus comportamentos, você controlando sua mão, você controlando você. Você consegue imaginar? Você mais admirado, você mais bem-sucedido, você mais feliz, você mais fodão. Imagina aí a sua versão fodona. Consegue imaginar você bem rico, você ainda mais, né? Você ainda mais bem-sucedido, você é um cara... Cria essa imagem. É boa essa imagem? É boa. Coloca aí, tipo, fama, sucesso, reconhecimento, dinheiro, objetos que você sempre quis comprar. O que você quiser, põe aí nessa imagem. 0 a 10 quantidade de prazeres. Porra, 10, né? 10. Você fica felizão. Sim, Tá bom. felizão. Vale a pena essa imagem? Vale a pena ir trocar roer unha por isso. Com certeza. Ótimo. Então, primeira coisa é isso daí. Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. Isso é uma quebra de estado. Você gosta de comer o quê? Comer, cara, comida japonesa, Você cara. gosta de comer comida japonesa? Gosto. Bom. Gosto muito. Você sabe que eu abri o escritório da minha empresa lá no Japão só pra poder comer comida japonesa. Mas assim, essa comida japonesa barra brasileira, né? O que é com cream cheese? Que tem cream cheese, goiabada, Não, quando você comer Nutella. comida japonesa do Japão, ó, o Thiagão vai agora pro Japão, ele vai experimentar. Mas qual que é o ponto agora? O que de pior pode acontecer se você continuar roendo unha? De pior. De pior, Pior cara. do pior. Cara, não sei, eu acho que talvez eu possa adquirir até uma doença, né? Porque, por exemplo, eu ando muito de metrô, trem, às vezes eu roo unha com essa mão de trem, tá Imagina, ligado? cara, o cara tava coçando o rabo ali. O mendigo. De repente, com a mão toda suja, enfiou a mão ali no corrimão e você segurou no lugar e de repente pôs na sua boca. Uma hepatite, tá ligado? Você Uma pode estar parada enfiando assim. na boca, tipo, bunda de mendigo. Nossa. Já pensou nisso? Tá, então eu quero que você faça o seguinte, crie uma imagem, assim, mental, cagada, pior coisa possível, o pior de tudo. Você com essa mão de bunda de mendigo enfiando na boca, ficando doente, morrendo ou morto, o que for de pior. Cria essa imagem. Tá. Criou? Repulsa. Aham. 0 a 10, quanto isso é ruim? Cara, sei lá, velho. 10, é muito nojento. E sou todo cheio de coisinha marrom, assim, é tudo merda. Que horror. É, nojento. Agora imagina você doente, morrendo, todo fudido no hospital, sem braço, sem perna, ligado no aparelho, família chorando. Consegue criar essa imagem? Por que a gente faz isso? A gente precisa de estímulo, positivo e negativo. Então, o que acontece? Toda vez que a mão estiver chegando perto da boca, ele tem duas opções. E essas opções são criadas através de imagens mentais que ele desenha dentro da cabeça dele. Isso que é interessante, porque a partir do momento que a gente aprende a controlar as imagens mentais que a gente tem na cabeça, a gente aprende, por exemplo, a ficar mais tranquilo. A gente aprende, por exemplo, a quando tá com o dinheiro lá na bolsa e de repente dá aquela queda e você quer segurar a ação, você respira e fica tranquilo. É só você controlar as imagens que você tem na sua cabeça. E esse é o legal. Agora a gente tem duas opções. Então eu quero que você crie o seguinte. Comece a chegar a mão perto da boca. E se sua mão encosta na boca, automaticamente vem a imagem ruim da merda do mendigo na sua boca e você morrendo. Nossa, deu até um bagulho meio de ânsia, assim, tá Isso. ligado? E agora, pega a sua mão e baixa a sua mão. Baixa e fala assim, não roo unha, mãe. E automaticamente vem você fodão na sua cabeça. De novo, vai. Traz a mão perto da boca. E vai chegar perto da boca. Opa! Mendigo. Bunda de mendigo. Morte. Morrendo, todo ferrado. Droga. Baixa a mão e... bem sucedido. Isso. Agora pega isso aí e repete mentalmente aí umas 10 vezes, vai. É esse o processo que a gente faz pra poder trabalhar um comportamento que a pessoa, ela não tem controle. Uma compulsão. Que geralmente a pessoa pode ter compulsão por um monte de coisa. Qual que é o problema? Colocar a mão na boca é saudável? Claro que sim. Às vezes você tem que passar fio dental, tem que escovar o dente, tem que tirar algum negócio que ficou preso aí do seu dente. Então não tem nada de errado você colocar a mão na boca. Qual é o problema? Fazer isso automaticamente sem que a pessoa se dê conta.
automático. E isso é uma merda. Porque se você se comporta de maneira automática, que você nem se dá conta do que tá fazendo, quer dizer que você tá agindo no piloto automático. Quer dizer que existe alguma coisa que te controlando que não é você, pelo menos não você consciente de verdade. E é isso que a gente trabalha, a gente realinha e reorganiza todo esse processo aí. Agora tem até uma pergunta que é questão de, tipo, você precisa saber essencialmente o motivo pelo qual você faz as coisas pra poder mudar? Não precisa. As pessoas acham que elas precisam entender a origem, a raiz do problema. E eu te digo, não, cara. É igual, por exemplo, sei lá, você quer comer uma comida, você não precisa saber de onde veio, do que é feito. Não, você pode ir lá e simplesmente comer. Você quer poder utilizar a luz elétrica, você não precisa saber como a fiação tá passando e de onde vai pra onde vem, como funcionam os elétrons correndo. Não, você vai lá, aperta o botão, acende a luz, tá ótimo. Mas não tem aquela questão de tipo assim, o cara ele é obeso, mas ele é obeso porque ele come muito e porque ele entrou numa depressão, porque o irmão dele morreu na guerra e não sei o que lá, e vai tendo toda essa ligação. Esse negócio não existe, isso não é real? Sim, isso pode ajudar e às vezes quando você tá fazendo um trabalho, você pode ir atrás disso. Só que, o que a gente faz? Com programação neurolinguística, a gente consegue isolar a sensação e achar essa sensação de um jeito muito rápido. Coisa que às vezes na terapia cognitiva antiga, freudiana toda, isso levaria aí meses, talvez anos e não resolveria. Então você tá falando que é mais difícil você achar o problema do obeso porque ele teve uma depressão quando ele tinha 5 anos de idade, que alguém te zoou ele começou a comer pra sempre, do que, tipo, programação neurolinguística que você pode programar ele pra parar de comer pra caralho e começar a fazer exercício físico. É mais fácil reprogramar e reorganizar do que simplesmente ficar voltando atrás da origem. Até porque a pessoa, racionalmente, ela não sabe a origem. Então, ela ficar falando sobre o que ela acha que é a origem não vai adiantar em nada. Mas Sam, quando eu fiz formação em hipnoterapia, já até tratei algumas pessoas também, Legal. Vi vários outros tratamentos e tal, tem um ponto que chama a atenção que você estava fazendo, que, às vezes no caso do Lucas, ele roía a unha. Agora não rói mais, porque senão vai sentir cocô de mendigo. Então assim... Esse é um processo que ele vai ter que repetir várias vezes Coitado agora, dos mendigos que estão ouvindo esse podcast. A gente gosta de vocês. Então, Você tá repetindo? Continua repetindo mentalmente aí, vai. Mas então qual que é o negócio? O que eu percebo? Não estudei ainda de forma profunda a PNL, mas, eu acabo vivendo um pouco nesse mundo, né? Mas pelo fato de comer alguns japoneses com você, né? Em alguns restaurantes japoneses com você... japoneses. Não, Eu não estou testemunhando isso. Tem que tomar cuidado. Não estou testemunhando isso. Não, você entendeu. Isso ficou muito confuso, cara. Meu Deus, minha imaginação tá... Pessoas criaram Vocês imagens querem terminar o programa por mentais aqui? Porque ficou estranho. Não, então assim, no caso do Lucas, ele, rói unha. E ele não sabe necessariamente o porquê ele faz isso. Perfeito. E no caso da PNL, o que você fez agora, pra você pouco importa da onde veio essa necessidade de roer unha, porque você isolou isso daqui e você desviou o foco aqui. Você basicamente desviou o foco, mudou e agora ele sente outra coisa e talvez ele não roa a unha de novo. Perfeito. Só que no caso da hipnose, o que eu estudei? Que, ele rói unha por causa de algum motivo. Um motivo emocional, alguma coisa que aconteceu. Tudo que você faz hoje é um resultado ou uma consequência de alguma coisa emocional que você teve. E geralmente é quando existe um padrão. Então, se você faz tudo de forma padronizada, por exemplo, toda vez que o Lucas fica nervoso, ele rói unha. Toda vez que acontece uma coisa, ele rói unha. Isso daqui é uma demanda do subconsciente de alguma emoção que ele sentiu. Na verdade, atrás. isso é só uma estratégia. Então, pense o seguinte, toda vez que ele fica nervoso, ele rói unha. Mas toda pessoa que fica nervosa rói unha? Não. Porque às vezes a pessoa pode... Tem pessoa que fica nervosa e come. Tem gente que fica nervosa e vai fazer atividade física. Tem gente que fica nervosa e vai comer. Exatamente. Porque pense o seguinte, se a gente substituir essa estratégia que ele tem por algo melhor, que toda vez que ele ficar ansioso, ele, por exemplo, tomar água, ele sair pra correr, ele fazer atividade física, ele vai ler um livro, sei lá, algo mais saudável aparentemente, isso vai ser bom pra ele. Porque o problema não é o que nós sentimos, é o que nós fazemos com o que nós sentimos. Então, mas seria bom ele tomar água, porque tomar água é saudável, mas não seria bom ele continuar ansioso sempre. Esse é o ponto. O fato de ele, por exemplo, roer porque ele fica ansioso sempre, a gente fazer esse trabalho com ele agora vai fazer ele parar de roer unha, mas não vai fazer ele parar de ficar ansioso através de outros gatilhos. Você sabe como que faz pra pessoa parar de ficar ansiosa? É só você ensinar a pessoa a ficar presente. Porque o que é ansiedade? É quando a pessoa cria imagens mentais do futuro, fica pensando ali com um diálogo interno sobre o futuro e não tem nenhum tipo de ação que ela possa fazer porque o futuro ainda não chegou. E aí o que ela faz? Ela fica com excesso de energia porque o cérebro inconsciente manda um sinal de que, tem um monte de coisa pra fazer, faça, e a pessoa não tem o que fazer, ela fica ansiosa, ela precisa dar vazão a esse tipo de energia que é criada. E aí o que acontece? A pessoa fica ansiosa, ela fica ansiando por aquilo que
não veio ainda. Então o que eu ensino? Se a pessoa tá muito ansiosa, simplesmente controla as imagens mentais que você tem na sua cabeça. Aí você pode trazer algumas crenças poderosas. Por exemplo, eu tenho a crença que é a seguinte: tem algo que eu possa fazer a respeito disso pra resolver esse problema agora? Ah, não tem? Então, foda-se. Eu não vou fazer absolutamente nada. Eu não sabia que existia uma crença, mas eu penso assim também. O Hugo sentou do meu lado há muito tempo e o Hugo é meio ansioso, porque ele parece que ele tá tocando bateria. ele fica tremendo a perna dele assim. Sabe que eu tenho um nome disso, né? Eu chamo isso de punheta sem fim. Quando a pessoa se chacoalhando sozinha. E eu ficava nervoso às vezes com algumas coisas, e eu não sei que estágio da minha vida é que eu comecei a pensar assim, tipo, cara, não tem como eu controlar. Então, tipo, foda-se. Agora dá um soco no estagiário e já passa na hora a ansiedade, tá ligado? Mas não tem um pouco daquela coisa de a gente mexer no sintoma e não na causa aqui? E aí, em algum momento, ele buscar de uma forma subconsciente um outro sintoma pra essa causa que já existe quando a gente resolve. E o mais legal é que eu posso ensinar essa estratégia. Isso que eu fiz com ele não é nada absurdo. E quando ele perceber se ele faz alguma outra coisa que ele não quer, o que ele faz? Ele muda. Aí ele muda. Porque mexer no estado emocional que causa isso é possível, claro que sim. É uma coisa extremamente fácil. Porque, na verdade, o problema que causa isso é um estado emocional. O que é um estado emocional? É um conjunto de sensações físicas. Para você mudar um estado emocional, você só precisa reconfigurar a sensação física. E você faz isso através de outra sensação física. Quando você conflita duas sensações diferentes ao mesmo tempo, a mais fraca, ela dilui. E isso é um processo também que a gente usa dentro de programação neurolinguística. É muito técnico, é muito complexo às vezes. Demonstrando e fazendo é muito mais fácil. Se você quiser, eu tenho no meu canal do YouTube, entra aí Sanjolen. Lá no YouTube tem lá eu fazendo várias técnicas, demonstrando várias técnicas. Você que tá curioso pra saber como é. Porque falando, às vezes, a pessoa nem sempre consegue visualizar aí na cabeça. Mas basicamente é isso. Você trata o que tiver. Você resolve o problema que aparecer. Sam, existe uma distância entre querer e fazer. Sim. Então, a gente sabe exatamente o que fazer pra emagrecer, pra ficar bonito, muitas vezes, ou até pra ficar mais rico. Só que a gente sofre com aquela famosa autossabotagem. Como que a gente pode usar a PNL pra nos ajudar com essa autossabotagem? Bom, primeira coisa, querer é racional e fazer é consequência de muitas repetições de alguma coisa. É a mesma coisa, a pessoa quer ficar rica. Ela não consegue só porque ela quer. Ela precisa ter comportamentos pra querer poder todo fazer. mundo quer, né? Ficar rico, né? Exato. E como que tá aí? Pensa em roer unha. Ah, Bunda de mendigo? cara, não sei, eu já roí, gente. Eu nem porque eu não nenhuma percebo. vez, eu tô te observando, não. Ó, Tô observando. pensa na mão chegando perto da boca. Cara, juro por Deus que dá um negócio de... Parece até que eu sou aqueles caras de igreja, tá ligado? Que o cara fala assim, você cheirava cola? Ah, cheirava, nossa. E agora não cheira sente mais. agora. E o cara... Você cheirava bunda de mendigo, agora você não cheira mais. Ah, nossa, bunda de mendigo é muito bom. Agora o cara cheira e fala, nossa, que horror, né? Mas tipo, eu tô assim. Tá bom, então você vai meio continuar nojento repetindo mesmo. isso pelos próximos minutos aí. Vem uma saliva de ânsia. Boa. assim, Toda vez que você perceber a mão indo pra boca, você para automaticamente e refaz esse exercíciozinho na sua cabeça. Isso por alguns dias. Simples assim. Mas então, Sam, e sobre a autossabotagem? Então, justamente isso que eu tô falando aqui pra ele. Porque muitas pessoas querem, só que poucas pessoas efetivamente pagam o preço de. Então, aquela a pessoa quer ir na academia, quer ficar magra, quer ir pro carnaval, aí pro verão, projetos aí. Isso consiste em quê? Em a pessoa se alimentar melhor, consiste em a pessoa fazer algum tipo de atividade física. Todo mundo conhece a receita. Comer menos tranqueiras e comer coisas mais saudáveis. Só que, pra pessoa fazer isso uma vez, beleza. Pra ela ir na academia uma vez, ok. Mas e pra ela fazer isso de maneira cotidiana, rotineira, encaixar aquilo ali no dia a dia dela? Isso exige ela encaixar no inconsciente, na programação pessoal dela. Por isso, esse tipo de coisa que a gente fez aqui com o Lucas, ele faz com que isso fique automático. A gente automatiza e condiciona comportamentos. E os comportamentos vão trazendo resultados. Então, as pessoas que se auto-sabotam, a autossabotagem, ela vem de um processo que a pessoa, através de crenças, através de algo dentro dela, ela não quer de verdade. Ela quer seguir um outro caminho. Ela ainda acredita que, de alguma forma, aquilo pode ser positivo. É aquilo que eu digo que um monte de gente se sabota em relação a dinheiro. Tem tudo pra ganhar dinheiro, tem tudo pra dar certo, mas a pessoa, quando ganha um dinheirinho, ela torra o dinheiro, ela passa pra frente, ela perde, ela gasta, ela é roubada. De algum jeito, ela acha
acha uma maneira de não ter aquele dinheiro com ela. Isso é um processo de autossabotagem. A gente acha que o cara, quando não tem dinheiro, ou a pessoa que não tem dinheiro, ela faria de tudo pra tê-lo, e a gente acha que quando ela tiver, ele vai se manter com ela. Mas na verdade... Esse é o ideal, né? É o ideal, mas não acontece na maioria dos casos, né? Eu conheço muitas pessoas que ganharam dinheiro e gastaram muito, né? A gente tem uma frase aqui no Primo que é o seguinte, o segredo não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Perfeito. Né? Pra não empobrecer. Porque, a gente pega jogador de futebol que ganhou milhões de reais, não resolveu. Pega a Pamela Anderson, que quebrou. Pega o Mike Tyson, que quebrou. O Johnny Depp também. Então, assim, não importa tanto o quanto você ganha se o seu mindset não tiver adaptado pra isso. Você é feito pra torrar sua grana. E isso é um processo de autossabotagem, porque às vezes dentro da pessoa tem alguma coisa que não tá encaixada, que ela não tá feliz, e o dinheiro, por exemplo, pode representar e trazer uma dor. Né? Pode trazer uma dor, sim. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e aquilo dói. Isso daí é uma maneira da pessoa se afastar daquilo que causa incômodo. Eu chamo isso de fobia de dinheiro. Tem pessoas que têm fobia de dinheiro. Você pergunta pra uma pessoa assim, uma pessoa com a mente pobre, o que ela faria se ela ganhasse 100 milhões na Mega Sena? E ela com certeza responderia, eu acharia alguma coisa que custa, sei lá, 100 milhões de entrada, o resto eu parcelo em 10 vezes. Porque... Ou não responderia, mas pensaria, né? Pensaria alguma coisa assim. Tem gente que vai ganhar um dinheiro. A primeira resposta das pessoas é: eu ia comprar isso. Ou seja, ela já tá gastando já, ela cara. sai gastando. E isso é muito real. Tirando a parte que mandaria o chefe se fuder. Cagar na mesa do chefe. Isso foi uma indireta? Boa, bem notado, Sam. Eu ia falar que eu acho que o ambiente também muda muito, porque antes de trabalhar aqui no Primo, cara, eu ganhava uma grana e, mano, torrava, eu ficava no 0 a 0 todo mês. Hoje eu já não faço isso. Hoje você é uma pessoa curada disso, eu sou uma milionária. Curada, eu vim aqui, eu não sou universal, mas eu mudei de vida fazendo isso. Mas sabe por quê? Isso daí é um sistema que nós chamamos de conformidade social. Quando você convive, isso eu tô trocando de assunto um pouco, mas trazendo aqui, o que é? Quando você convive com outras pessoas que te ditam uma coisa interessante pra ser feita e fazem coisas melhores, você aprende que aquele é o padrão de comportamento normal e que aí você pode se comportar daquele jeito. É igual, por exemplo, esses dias eu pensei numa metáfora boa. Eu peguei uma garrafa de água e coloquei na geladeira e pra ela ficar gelada. E eu pensei, cara, é a mesma coisa da conformidade social. Se você pega a água, ela tá quente, você coloca ela num ambiente onde a temperatura é mais baixa, ela aos poucos ela vai ficar com a temperatura mais baixa. Você pega uma pessoa com a mente pobre e você começa a colocar ela em contato com pessoas que têm um mindset mais rico, automaticamente ela vai subindo, ela vai aumentando e mudando esse mindset. E isso tem a ver com o ambiente ao redor de onde ela vive. Então, por isso que é interessante esse tipo de conteúdo que vocês produzem aqui, por isso que é interessante ler bons livros, por isso é interessante fazer bons cursos, porque isso vai gerar uma conformidade em você, uma conformidade social de alto padrão. Eu lembro quando eu fui jantar com o Chris Gardner, a primeira vez que eu conheci ele, e o Chris, ele é multimilionário. Eu não lembro, o patrimônio dele estava girando em torno de 500 milhões, 700 milhões de dólares. O cara morava na rua com o filho de 1 ano de idade. E o cara, um dia ele vai ser tipo o primo rico ainda, mas... economizou tudo no aluguel, morando na rua e ganhou toda essa grana. Aí, ó, economizou, né? E aí eu falei assim, a gente tava batendo papo e eu falei pra ele, nossa, eu tenho muita vontade de levar minha empresa pro exterior, tenho vontade de abrir meu escritório em outros países, inclusive tenho vontade de morar em Nova York. E ele virou pra mim, aquele negão gigante, ele tem 1,97 m, eu acho, ele é grande pra caramba, muito forte pra caramba, e ele virou assim, hey Sam, I believe you can do that. E ele disse olhando pra mim, eu falei, caraca, que da hora. Ele falou, Sam, eu acredito que você pode fazer isso. E eu falei, uau, se o Chris Gardner acredita em mim, é bom eu acreditar em mim também. E a partir disso eu falei, caramba, que legal. E isso tem a ver com o meio onde você convive. Porque eu contei a mesma ideia pra um monte de outras pessoas e a maioria respondia assim, até parece, ai, como é bom sonhar. E eu ficava chateado com aquilo. E quando eu percebi esse tipo de coisa, eu falei, uau, eu preciso de pessoas incríveis ao meu redor o tempo inteiro, porque isso vai fazer a diferença. Foi assim que aconteceu todos os fenômenos de grandes saltos da humanidade. Se você pegar o que o Vale do Silício é hoje pro mundo, pro mercado, pro que aconteceu, é um fenômeno disso. Começou lá atrás com as primeiras empresas, isso foi gerando um ambiente, foi gerando um contexto, foi colocando pessoas juntas. Se você pensar no período da Renascença e que todo mundo fez uma grande evolução, todo mundo evolui por causa de grupos específicos que estão em lugares específicos fazendo
fazendo coisas específicas. E isso evolui todo um grupo ali. Então se cerque de pessoas incríveis, que nem você fez. E foi legal até no Chris Gardner, tem uma história bacana de quando eu fui gravar com ele. Porque pra mim era algo, ainda é, mas era algo muito especial. Pô, eu ia gravar com o Chris Gardner, era um cara que eu admirava, já assisti filme várias vezes, era uma oportunidade única, eu tinha poucos minutos pra gravar com ele. E você falou do negócio de ele te dar uma frase motivacional, você acreditar. A gente ia gravar mais ou menos 11 horas, se eu não me engano, e tinha alguns poucos minutos. Era um momento muito importante pra mim. Pra que eu ia deixar pra chegar no horário? Aliás, quem que veio aqui no podcast falou que... o Murilo falou que, cara, a gente pega um trânsito desgraçado e reclama do trânsito. Não, a culpa é sua se você chegou atrasado, era só sair mais cedo. Tem que pôr no Waze lá, que hora sair de casa, né? Que hora sair de casa e sair com antecedência, pô. Exato. Né? Porque tem imprevistos que, na verdade, eles vão acontecer em algum momento, então eles são previstos, não existe imprevisto. Então, eu cheguei 7 horas, cara, pra me preparar pro Chris. Então, a entrevista era 11. 11 horas. Mas é que, cara, o grau de impacto e relevância era muito grande pra mim. Pra que eu ia deixar pra chegar na hora? Ia ficar fazendo o que em casa? Aqueles minutos eram muito caros. Eram muito caros, cara. A chance da minha vida. E aí a gente chegou, armou toda uma produção, cara. Eu armei uma produção quase de televisão. Eu lembro de, tava bonito, tava muito 2 maquinonas, Blackmagics, luzes e tudo mais. Eu com um outro produtor na época. Traíra! Olha lá, hein, ó. Aí você vê que hoje a gente tá melhor, né, Kaique? Com certeza. Hoje tá melhor. Com certeza. E aí, cara, deu, sei lá, 7h40, 7h50, a gente tava pronto. E a gente ficou ali em pé esperando algumas horas. E aí o que aconteceu? Íamos gravar nós, do Primo, acho que ia gravar Forbes também com ele, talvez o BTG, a Globo, tava lá. Então, pô, só instituições de renome. E o Primo lá, pô, novo entrante no mercado. Amigo do Sam, né? E aí, cara, de repente o Chris chegou mais cedo, né? Ele é antecipado também. Ele chegou mais cedo, assim, cara, negão gigante, cara. Eu lembrando agora, parece que ele não passava na porta, assim, sabe? De tão grande que ele era. E aí ele entrou, ele olhou pro lado, aquela voz grossa dele, barba, boca gigante, assim. Aí ele falou, where's não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E tipo, eu pronto, esperando. Aí ele, pô, vamos gravar agora, vamos gravar. Aí a moça que tava cuidando dele, que eu não lembro quem era, falou assim, Chris, não, mas agora a gente vai gravar primeiro com, sei lá, a Forbes. Aí ele falou, tá bom, cadê a Forbes? Aí ela falou, a Forbes tá subindo. Aí ele, tá subindo? Como assim? Professionals are always ready. Profissionais estão sempre prontos. Perfeito. Aí ele olhou pra mim de longe e fez assim, ó, you! Apontou assim, cara, you! Aí eu, me? Aí ele, let's go! Só que, cara, ele nem deu oi. Ele nem fazia ideia o que era também. Só que tava com luz, tudo pronto. Aí a moça que tava lá falou, não, primeiro sei lá, Forbes, ele é depois. Aí ele falou, no, professionals are always ready. Aí ele pegou, olhou pra mim, segurou no meu ombro e falou, you are a professional, you are always ready. Eu posso dizer que eu testemunhei esse momento e eu era o chefe da moça que tava ali cuidando dela. E eu falei, pode ir, vai lá, vai com o primo que tá tudo certo. Eu me senti fodão demais, cara, muito fodão. Então é um exemplo, cara, de como realmente o mindset importa. Mas você fez isso com o Joel também, você conheceu o Joel, ele tava se preparando pra uma palestra. Eu acho que profissionais têm um mindset diferente, pessoas incríveis têm um mindset diferente. Por exemplo, eu quando vou fazer alguma coisa antes que me interessa muito, eu estudo aquilo como se não houvesse amanhã. Eu tenho um interesse muito profundo em alguma coisa, eu vou insistir, persistir. Porque se não faz isso, custa caro. A ignorância custa caro, não estar pronto custa caro. É igual pegar um avião. Você vai pegar um voo internacional, seu voo vai sair, sei lá, 10 horas, você precisa chegar 3 horas antes, eles avisam, né? Eu sou o cara que chega 4 horas antes no aeroporto. Pô, minha mãe ia gostar de você, cara. Por quê? Porque 1 hora, às vezes, de atraso, você pega um trânsito, perde um voo, você já remarcou um voo internacional, você vai pagar 8, 10, 15 mil reais, dependendo, porque você tem que comprar um voo diferente, você tá ferrado. Olha o preço, 3 horas, 2 horinhas ali de diferença, custou 15 mil reais. Eu não sei vocês, mas eu odeio jogar dinheiro fora. E essa é a lógica. A gente adora jogar dinheiro fora, né? Eu vou te falar que a gente viajou pra Paris e eu cometi o erro de chegar meia hora antes do meu voo sair de Paris pro Brasil. Olha aqui que você perdeu o voo. Não perdi. Uau. Mas você correu o risco, hein? Legal Corri isso, mas, cara, era uma coisa que a gente não esperava, que em Paris é um trânsito. É um trânsito do inferno. Do inferno. E, tipo, Você tá reclamando de São Paulo, meu filho? Da Zona Leste de São Paulo,
acostumado com a radial, fui lá e tomei sapo em Paris, tá ligado? Mas legal que agora que a gente entrou nesse ponto pra falar sobre mindset também, que eu acho que é um ponto que pode considerar que quando você procura PNL, acho que eu vejo muitas pessoas quando vão procurar sobre o assunto, é mais sobre, tipo, retirar um hábito ruim que ela tem, sabe? Por exemplo, eu gosto de roer unha, eu quero parar de roer unha. Só que, como a gente vai falando, como o mindset é tão importante, às vezes uma virada de chave não é só retirar o hábito ruim, mas trocar ele por um hábito bom. Perfeito. Que é o que eu te falando assim, mas em vez de só roer a unha, você trocar, aliás, até a ansiedade, né? Você vai fazendo transformações cada vez melhores na sua vida. Então, eu gosto de usar PNL pra alta performance. Então, o que eu posso dizer? Eu usei muito PNL pra alta performance pra ganhar dinheiro, pra poder construir carreira, pra poder dar aula, pra fazer um monte de coisa. Então, desde ter ali frequência pra enviar mensagens enchendo o saco do Kiyosaki pra ele vir pro Brasil, como, por exemplo... O ano passado, retrasado, eu tinha um sonho muito grande de ampliar minha empresa. Eu sou fundador da Elsevier Institute, que é uma empresa que é uma das maiores do mundo de desenvolvimento pessoal. E eu tinha vontade de fazer coisas diferentes em outros países. Eu amo viajar. O Thiago, ele zoa que toda vez que eu mando mensagem pra ele, eu tô em algum lugar estranho. Diferente. Mas é porque eu viajo muito. Eu costumo viajar ali pelo menos 6, 7 meses do ano. Eu tô indo pra algum lugar, voltando de algum lugar. E eu faço isso profissionalmente. Às vezes a pessoa acha, nossa, que incrível, você viaja, né? Eu falo, cara, é uma merda. Viajante profissional. Eu trabalho viajando. E o que aconteceu? Eu coloquei uma meta de que eu queria abrir um instituto da Elsevier, uma filial, no Japão, até a próxima Olimpíada, 2020. E... eu comecei a trabalhar nisso, como se não houvesse amanhã. Eu comecei a colocar energia, eu peguei grana, viajei pro Japão, do meu próprio bolso, e fui, comecei a falar com gente, comecei a fazer coisas, comecei a oferecer palestra gratuita, e comecei a rodar. Cara, ano passado, 2018... nós abrimos nossa filial no Japão. E esse ano agora, em maio, vai ficar... não sei quando você tá ouvindo isso, mas em maio agora vai ficar pronto nossa sede lá. A gente tá com um prédio de 3 andares lá em Nagoya. Vai ter nosso auditório, vai ter toda a infraestrutura necessária para poder acontecer isso. E o melhor é que a gente fez isso através de investidores. Poder expandir, ir para outros países, não precisar usar o seu próprio dinheiro e ajudar um monte de gente, isso é alta performance. Porque baixa performance seria a pessoa ficar reclamando e achando que nada muda, que ela tá presa no padrão de sempre. E eu acho que isso que é bacana e que não só a programação neurolinguística, mas todas as ferramentas de desenvolvimento pessoal, elas possibilitam o que mais você consegue fazer com sua vida, com o seu dia, com o seu tempo. Sam, indo pra finalizar aqui, eu queria perguntar 2 coisas. Primeiro, como que a gente pode aplicar PNL, um hackzinho assim, muito simples, muito rápido para mercado financeiro? E se a gente vai mesmo escalar o Monte Fuji nos próximos meses, cara? Bom, primeira coisa, como que você pode usar isso para o mercado financeiro? Aprender a controlar a sua mente para os negócios não é básico, é fundamental. Tem muita gente aí colocando dinheiro... De verdade, colocar dinheiro no mercado, por mais que você estude, que você tenha conhecimento, você tenha noções, é sempre uma surpresa. Pode acontecer do nada alguma coisa e o mercado dá uma pirada. Todo mundo sabe disso, todo mundo tem consciência, e achar que não vai ter imprevistos é não se preparar o suficiente. Tô certo disso? Então, o que eu posso dizer? Você precisa controlar a única coisa que você pode, que é a sua mente, que é o seu corpo, que são os seus pensamentos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar bem das imagens mentais que você tem na sua cabeça. Começar a treinar mais presença. Eu acho que meditar é uma coisa fundamental. Grande parte dos maiores investidores, executivos, empresários do mundo praticam algum tipo de meditação. E meditação não é você ficar lá com a perninha cruzada fazendo... Não, meditação é você treinar a ficar presente. É você desligar tudo que tem a ver com o futuro, que vem na sua cabeça quando vem automaticamente, e, fica presente. É parar de remoer as coisas do passado, aquele dinheiro que você perdeu, aquela coisa errada que você fez no ano passado. Parar de se preocupar com o que os outros pensam de você e com o seu ego, quem que você quer mostrar e que você não é de verdade. E simplesmente se concentrar em você, no presente. Sam, quer dizer que a gente nunca vai pensar no futuro? Não, pelo contrário, você vai pensar no futuro, mas vai pensar de propósito, porque você quer. Você não vai deixar isso vir automaticamente, aleatório aí na sua cabeça. Quando você fizer isso, controlando imagens e diálogo interno, que é um negócio assim que também tem muito trabalho a ser feito aí, e você pode diminuir o volume do seu diálogo interno, até dar mute nele, pega um controle remoto imaginário e dá mute no seu diálogo interno. É uma
delícia, é maravilhoso. Eu sou colega, conhecido, já eu trouxe pro Pat Adams pro Brasil, que também tem um filme maravilhoso, e o Pat Adams de verdade, ele existe, tipo o Chris Gardner, ele é um cara incrível, e ele falou assim, ele pega médicos do mundo todo e entra em zona de guerra pra ajudar as pessoas feridas. Ele faz trabalhos lindos, e ele falou assim, Sam, eu mudei minha vida quando eu escolhi não ter mais ruído interno dentro da minha cabeça. E isso tem a ver com os sons que você tem aí na sua cabeça. Então você controlar as imagens e os sons, isso vai mudar assim definitivamente tudo que você passa e tudo que você vive e tudo que você sente. Então de repente o mercado começou a cair e o seu dinheirinho tá lá e você quer segurar, você quer ficar, você quer manter isso a longo prazo. E aí de repente começa a aparecer imagens de você virando um mendigo, de vindo pessoas e passando a mão na sua bunda pra poder não roer unha. Sei lá, esse tipo de coisa não são boas imagens pra você ter na sua cabeça. Então se você não quer esse tipo de emoção, tira essas imagens, joga, quebra, pega um martelo e destrói, pega uma arma e dá um tiro nessas imagens mentalmente. Afasta esses pensamentos de você. E você vai perceber que isso vai mudar como você se sente, porque as sensações são frutos das imagens e dos sons. Então acho que esse já é um hack assim pra pessoa fazer e poder mudar um monte de coisa. Segunda coisa, Monte Fuji. Não sei se vocês sabem, mas ano passado eu escalei o Monte Fuji, foi minha primeira vez, foi incrível, foi uma experiência assim, eu nunca imaginei que eu ia escalar o Monte Fuji. Eu nem sabia que era possível, pra você ter noção. E eu descobri que não só é possível, como nós vamos fazer isso de novo esse ano de propósito, e a gente tá preparando o Monte Fuji Experience. Qual que é a ideia do projeto aqui? O Monte Fuji ele tem 4 semanas do ano que você tem a chance de escalar ele, porque é o pleno verão, e aí a neve no topo derrete, e aí dá pra você subir. Fora disso, é meio que suicídio, porque é muito frio, é muita neve, precisa ser profissional. É muito difícil subir isso? Não, você precisa pelo menos estar numa boa forma física, porque são algumas horas de subida. Então aí o time do Primo aqui tá preparado, Tá cara. todo mundo Só aqui tem em forma. cara em forma Tá aqui, todo mundo velho. aqui em forma, tá todo mundo ali pronto. Mas a ideia é uma ladeirona, assim, que você vai subindo. São mais ou menos de 5 a 6 horas, vai depender do seu ritmo. E a gente vai subindo e vai chegar até o topo do Monte Fuji. A gente tá preparando uma mega excursão pra ir conhecer o Japão, pra poder conhecer como é o futuro ali do que rola no Japão, conhecer as empresas japonesas, todo o processo que as empresas japonesas usam pra poder ter o destaque que eles têm. Então a gente vai conhecer padrões de atendimento, padrões de produção, padrões de distribuição. A gente vai comer um monte de sushis incríveis, que é Sem Nutella. que eu gosto. Sem Nutella. Sem goiabada. Lá eles usam, sabe o que eles usam mais lá? Maionese eles usam. Maionese? Eles usam Tá cream vendo? cheese. Eu sou japonês, cara. Porque aqui pra vocês não sabem, o Lucão vai comer. Tudo que ele vai comer, ele põe maionese. Não, mas aqui, Aí, cara, você aqui vai tem gostar do poke. Japão. Aqui tem um poke que é um poke bom. Eu acho que é a única coisa que tem bom aqui nessa cantina aqui. E tem maionese. E aí eu acreditar, meto uma né? maionese em cima, que é fingindo que é o cream cheese, mas tá vendo? É bom, cara. Porque No eu já Japão come sabia, muito. cara. Eu tenho a cultura aí. A gente vai conhecer ali os templos, vai conhecer alguns lugares bem legais no Japão. A E bolsa gente de tá valores organizando. também? Cara, a gente não preparou isso aí da Vamos bolsa de preparar, valores, então. ó. Vamos preparar. Que é em Tóquio, né? Vamos. Como que é o nome? É Topix, não é? Tem um nome lá. Vamos gravar. Vamos gravar. Porque vamos relatar tudo que Tem a Nikkei? A bolsa vai ficar em Tóquio mesmo, é a TSE. A comunidade japonesa, né, de brasileiros que moram no Japão, eles têm um problema com isso, que é porque lá, geralmente, os juros são muito baixos, né? É muito baixo. Às vezes até negativo. muito baixo. Então, os caras É ridículo. ou eles investem em bolsa de valores ou eles investem em outro lugar. Porque Eles guardam o dinheiro em casa, que dá quase o mesmo. Eu lembro até de uma notícia que o juros estava negativo no Japão na época porque os caras tentavam incentivar o japonês a consumir. Porque o japonês geralmente sempre guarda muito dinheiro. Mas os mais antigos, sim. Os mais antigos, sim. Os novos gastam como se não houvesse amanhã. Aí a gente vai pro Japão, a gente vai organizar e nós vamos subir o Monte Fuji todos juntos e vamos fazer um mentoring ali, um processo de desenvolvimento pessoal, porque é uma experiência muito foda. Já convidando o Thiagão pra ir com a gente nessa jornada. E o Kaique pra gravar tudo. Precisa ter podcast também lá. É importante. Vamos gravar um Do alto podcast do lá em Monte cima, Fuji. Monte cara. Cara, Fuji, vocês né? não vão aguentar ficar... É muito frio lá em cima. É muito frio. Da última vez, a gente tava lá e tava 40 graus, verãozão, né, agosto. E eu tava de calça jeans. Eu falei, vamos subir assim. Meu amigo falou, Caralho. no topo é 15 graus. Eu falei, beleza, vamos de calça. Eu fui de calça jeans, levei uma blusinha de boa. Cara, chegamos lá em cima, tava menos 10. Que isso, E tava muito frio. Caramba, E, é mais frio que São Paulo. É mais. tipo, bem frio. São Paulo tá quente demais. A água é muito legal a experiência, é bonito. E no alto do Monte Fuji, como o japonês é organizado, tem um restaurante. Você pensa assim, como é possível? Não, tem velhinha que
sobe ali o Monte Fuji, cara. Que é uma experiência, isso, tem vários hotéisinhos, pousadinhos no meio na subida. Incrível. É um negócio muito, muito, muito Eu não legal. duvido nada do japonês. Ele criou Pokémon e Dragon Ball Z. Goku. Então nós vamos aí trazer essa experiência. Quem quiser saber mais, é só entrar em contato aí com a gente. Manda uma mensagem aí no Insta. Sam, como que te acha no Insta? Vamos lá, Sanjolen, são minhas redes sociais aí. S-A-M. S-A-M de Maria, J-O-L-E-N de navio. E você pode me achar no Instagram, você pode me achar no A YouTube. gente tem um vídeo, já gravou vídeo junto. Já gravamos vídeo Jogar no junto. YouTube lá, Primo e Sam, vocês vão achar Você a gente vai também. achar isso daí. E... O Sam, inclusive, montou um cubo mágico em menos de 2 minutos no vídeo, viu? 1 minuto e pouco. Mas é isso aí. Venha, são todos bem-vindos aí. Se você quiser escalar o Monte Fuji comigo e com o Primo. E com o olha Primo. aí, ó. Vamos pra essa jornada aí. Primos, muito obrigado por ter participado desse PrimoCast. Esperamos vocês no nosso próximo, todas as segunda-feiras. Muito obrigado.